Paz, pessoal, muito boa noite. Vamos começar aqui hoje mais um dia da nossa live, mais um dia de leitura da Palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai estar falando com a gente mais uma vez. Eu sempre gosto de dizer nesses primeiros minutos que o nosso intuito, o nosso desejo do meu coração é de te inspirar a ler a palavra de Deus. Talvez você já leu a Bíblia em vários momentos, vários livros diferentes. Às vezes você leu a Bíblia toda sem perceber. Sabe que jeito? Fazendo a campanha dos Salmos, lendo os profetas menores, lendo os evangelhos. Mas esse ano Deus colocou no meu coração de lermos a Bíblia toda em um cronograma, bíblico, e dedicar 45 minutos de leitura. Para pensar, para um homem, eu vou dizer homem que gosta mais de assistir jogo de futebol na televisão. 45 minutos é um tempo de a metade de uma partida de futebol. Então imagine você parar para assistir um jogo de futebol, primeiro tempo 45 minutos, segundo tempo 45 minutos. Então por que você não para 45 minutos para ler a Bíblia? E melhor, antes de dormir, isso aí quem vai dizer é os médicos, hein? Antes de dormir, uma boa leitura faz bem, para a alma, para a mente, faz bem para o coração. Então por que a gente não ler a palavra de Deus, que vai fazer melhor ainda para toda a nossa vida? Então é sobre isso. Vamos dedicar 45 minutos de leitura da palavra de Deus. Vou abrir aqui aonde nós paramos ontem para a gente dar o quê? Continuidade na nossa leitura de hoje. E eu estou muito feliz que nós estamos chegando a 40 dias. Hoje nós estamos no 39º dia de leitura da palavra e amanhã serão 40 dias lendo a Bíblia. Gente, o que você fez nesses 40 dias? Me fala. Então, abra sua Bíblia aí em João. Como sempre, nós começamos no Novo Testamento, depois a gente vai para o Velho e depois a gente encerra ali para no meio, em Salmos. E detalhe, hoje a gente vai ler Salmo 119. Vou fazer diferente. Como eu já avisei aqui hoje nós vamos... que eu queria ler Salmo 119 completo. Mas hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós não vamos ler Salmos. Nós vamos ler aqui um pouquinho de João, um pouquinho de Êxodo. E amanhã eu vou ler só o Salmo 119. Depois eu explico para vocês por quê. Tá bom? Eu tô de boné hoje porque tava com visita em casa aqui e a cabeleira tá uma loucura. Por isso que eu tô começando a live mais tarde hoje. Meu Deus do céu, vamos lá. Vou parar de falar e vamos ao que interessa, que é ler a Bíblia. Antes vamos orar. Eu sempre gosto de orar antes. Espírito Santo, muito obrigado por esse momento, Senhor Deus, nós vamos ler a Tua palavra nesse instante. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar entendimento nessa leitura de hoje. Que o Senhor possa falar com a gente, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você que está aí comigo, já compartilha com alguém. João capítulo 11. João capítulo 11. Nós vamos ler aqui agora. Gente, leia o capítulo 10 de novo. João capítulo 10. É muito bom. Jesus, o bom pastor. Como eu aprendi. Hoje, João 11. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isto, esta enfermidade não acabará em morte. Jesus disse para aquelas pessoas que foi falar para eles: olha, Lázaro está enfermo.
Aí Jesus, ouvindo isso, falou: essa enfermidade não é para a morte, não vai acabar em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja ele o quê? Glorificado. Gente, tem muitas vezes que passamos por situações que é somente para glorificar o nome de Deus. Eu aprendo isso aqui nesse texto. Aí a Bíblia diz assim no versículo 5: Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ou seja, Jesus amava os três: Marta, Maria e Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava e depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e o senhor quer voltar para lá? O senhor tem certeza? Aí Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isto e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Gente, olha isso aqui. Jesus falou: Lázaro está morto. E ele fala que se alegra por conta dessa situação de Lázaro. Então, vamos lá ter com ele. Jesus já sabia do que estava acontecendo e sabia do que ele iria fazer. Aí no versículo 16, diz assim, ó: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, para morrer com ele. É uma afirmação. Por quê? Porque eles tinham acabado de sair da Judéia, onde as pessoas queriam apedrejar ele. Então Tomé, que era o que não cria, né? Tomé era o mais difícil de acreditar em Jesus. Em várias situações na Bíblia, nos evangelhos, a gente percebe isso. Aí Tomé é o que fala, tipo assim: você está doido? Então a gente vai lá para morrer com ele. Se ele já está morto, por que a gente vai para lá? Entende? E aí Jesus, no versículo 17, quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Ou seja, além de estar morto, a minha Bíblia diz que ele já tinha sido o quê? Enterrado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Maria que Jesus vinha, saiu-lhe ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: eu sei que ressurgirá na ressurreição, no último dia. Gente, eu preguei esses dias falando sobre isso. Que nós seremos ressuscitados em um novo corpo de glória quando Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja. No último dia. Eu preguei sobre isso. Marta está falando justamente sobre isso daqui. E aí Jesus diz: eu sou a ressurreição. Gente, isso aqui é lindo demais. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê nisto? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o mestre está aqui
e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi se encontrar com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha nem entrado na aldeia. Gente, ele estava só entrando ali, estava na porta. Mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Ou seja, indagou-se. Perguntou ele: onde o puseste? Onde vocês colocaram Lázaro? Onde vocês enterraram Lázaro? Responderam: Senhor, vem e vê. Versículo 35. Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, que todo mundo fala, tá aqui, ó, nessa história. João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Nós lemos aqui. Jesus amava Lázaro. Quando ele viu que Lázaro estava morto, quando ele viu que Lázaro estava, de fato, enterrado, a Bíblia diz que ele chorou. É por isso que a gente tem que chorar com os que choram. Quando ele viu que Marta, Maria estava triste, chorando, as pessoas que estavam ali consolando ela estavam tristes, chorando, Jesus também se comoveu. Aqui, ó, no versículo anterior que nós lemos, fala que Jesus se comoveu profundamente em espírito, versículo 33. Então, por isso que ele chorou, gente. Por isso que eu e você, nós temos que chorar com os que choram também. E então disseram os judeus: vede como o amava. Mas alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Aí começam as indagações, né? Uai, você não curou o cego esses dias para trás aqui? E por que você não pode então? Por que você não pôde fazer que Lázaro não morresse? Jesus, novamente a Bíblia retrata, Jesus comovendo-se de inteira, de profundamente, outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Era uma caverninha, pequenininha, gruta, onde cabia o corpo. E uma pedra estava tampando. E disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, já tinha passado 4 dias, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? O Senhor novamente, eu acho que aqui, acho que ele estava assim, um pouco já... Eu não acabei de falar para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Gente, olha isso aqui. Não, olha isso aqui. Jesus estava dizendo isso aqui, sabe por quê? Para glorificar o nome de Deus. Ele não queria a glória para ele. Jesus disse isso aqui para mostrar para o povo que estava vendo. Ele estava orando na frente deles. E Jesus não queria a glória para ele. Quantas vezes nós queremos a glória para nós? Queremos fazer algo diante das pessoas para nos vangloriar. E Jesus está nos ensinando aqui. Eu sei que sempre me ouves, ou seja, reconhecendo a soberania de Deus. Mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Senhor, eles precisam crer no Senhor e não em mim. Tudo bem que eu e o Senhor nós somos um, mas não é por conta de mim, é por conta da glória do Senhor. Tendo dito isso, Jesus chamou
em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto no lenço, e disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Versículo 45. Portanto, muitos dos judeus que tinham ido visitar a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Depois do acontecido, muitos dos judeus começaram a acreditar, a crer em Jesus Cristo. Mas alguns foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Alguns acreditaram, outros foram lá nos fariseus, ó. Sabe aqueles crentes chato, aqueles crentes chato, xiita, tá aqui, ó. Correu lá, ó. Você não sabe o que Jesus fez hoje. Oh, meu Deus do céu, versículo 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele. Eles com medo de perder os crentes para Jesus. E virão os romanos e tomarão o nosso lugar. Aqui já estava com medo de perder a igreja já, ó, para o pastor Jesus. E a própria nação. Então um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós nada sabeis. Vós não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano. Profetizou que Jesus morreria. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Olha isso aqui, gente. Caifás foi usado para fazer uma profecia. Até vou marcar esse daqui, os versículos 50, 51 e 52 de de João, capítulo 11. Eu preciso estudar mais sobre isso daqui depois, ó. Que profundo. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Portanto, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região perto do deserto, uma aldeia chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Quando se aproximava a Páscoa dos judeus, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificarem antes da Páscoa. Continuavam procurando a Jesus e, estando no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém descobrisse onde ele estava, o denunciasse, para o prenderem. Jesus ele cresceu indo às festas de Jerusalém. Jesus cresceu com os pais, José e Maria, levando nas festas tradicionais de Jerusalém. E aqui a Bíblia relata que estava acontecendo, aproximava a festa da Páscoa. E essa festa da Páscoa é justamente quando acontece a última ceia. Depois nós vamos ver aqui mais para frente. Mas Jesus não foi a essa festa aqui desse ano, por conta que os judeus já queriam pegar ele e já entregar ele para o prender, e, enfim, as pessoas já queriam matá-lo. João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, e ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Respondeu Jesus: deixai-a.
Ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Meu Deus. Vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Gente, sabe o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Maria, ela não se preocupou com o que ela tinha ali naquele momento. Quando Jesus fala assim, deixa ela fazer o que ela está fazendo. Ela guardou este perfume aqui, este perfume mais caro que ela tinha, o perfume mais precioso que ela tinha, para o dia do meu enterro. Jesus estava dizendo aqui que vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Ou seja, Maria adorou a Jesus com o que ela tinha, com o melhor que ela tinha em bens, em situação financeira, com o melhor perfume. Ela não mediu esforços, ela simplesmente fez o que ela tinha que fazer, entregando a Jesus o melhor que ela tinha. E a gente tem que ser igual a Maria. A gente tem que adorar ao Senhor naquilo que a gente tem de melhor. Não só com bens financeiros, mas bens materiais, mas com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso tempo, com a nossa dedicação. Escute isso aqui. Deus nos ensina aqui, nesse texto aqui, sobre prioridade. Maria, ela viu que Jesus chegou na casa dela e tinha o costume de quem chegasse, tinha que lavar as mãos, lavar os pés. Era um costume de Israel. E ela então pegou e foi lavar os pés de Jesus, enxugar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos, fazer o melhor que ela podia fazer para Jesus, colocando Jesus como o quê? Prioridade naquele momento da vida dela. Versículo 9, uma grande multidão então, sabendo que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Os principais sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro. Até o Lázaro foi sendo culpado, olha para você ver. Pois por causa dele, muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Já no dia seguinte, a grande multidão que viera à festa ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Na série The Chosen, mostra essa parte aqui, ó, perfeito. Perfeito. Pode acompanhar lá que é lindo. Você lê isso daqui e assiste a série. Jesus encontrou o jumentinho e montou nele. Como está escrito, não temas, ó filho de Sião. Vê, o teu rei vem montado num filho de jumenta. A princípio, seus discípulos não entenderam tudo isto. Só depois que Jesus foi glorificado é que se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e que lhe havia feito estas coisas. Ora, a multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos, continuou a espalhar a notícia. Por isso, a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal miraculoso. Os fariseus então disseram entre si, vede, nada aproveitais. Todo mundo vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, gostaríamos de ver a Jesus. Eles falaram com Filipe. Filipe, a gente quer ver Jesus, você pode apresentar ele para a gente? Eram gregos, de outros povos, outras nações. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus respondeu, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz
muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. A honra é de Deus. Como isso aqui fala comigo? Agora o meu coração está angustiado, e então o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Jesus reconhecendo que era chegada a hora dele. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei. A multidão, então, que estava ali, ouviu a voz, dizia que era um trovão. Gente, foi uma voz vinda do céu. Foi uma voz vinda do céu para falar com o Senhor. A multidão pensou que era um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. E Jesus disse, não veio essa voz por causa de mim, mas por causa de vós. Agora é o tempo do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto para mostrar o tipo de morte que ia morrer. A multidão respondeu, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? E Jesus então disse a eles, a luz ainda está convosco por pouco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Terminando então de dizer essas coisas, Jesus se retirou e ocultou-se deles. Apesar de ter realizado todos esses sinais miraculosos na presença deles, ainda não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Porque, como Isaías diz em outra passagem, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então Jesus clamou, quem crê em mim, crê, não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa há de julgá-lo no último dia. Pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e de que falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo como o Pai me disse. Aleluia! Que fantástico! Glória a Deus. Vamos ler mais um aqui.
Vamos ler João capítulo 13 agora. Vamos ler mais um capítulo de João. É bom que a gente vai lendo e vai entrando na história, né? Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua obra de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: O que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, então, mas também as mãos, a cabeça. Disse Jesus: Aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus estava deixando claro que alguém dentre eles ali não estava limpo o suficiente. Pois ele sabia quem o havia de trair. Pois por isso me disse: nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: Entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Que lição que Jesus ensina aqui, hein? Eu vos dei o exemplo, para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas isto é para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Jesus novamente demonstrando quem ele era e o que ele sabia uns dos outros ali. Em verdade vos digo que todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, versículo 21, perturbou-se em espírito e afirmou: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Os discípulos então olharam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. E um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Simão Pedro fez sinal a este, dizendo: Pergunta de quem o mestre está falando. Reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem que é? É como se fosse baixinho, né? Senhor, quem que é que você está falando? E Jesus então respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás, e disse-lhe Jesus: O que estás prestes a fazer? Faze-o depressa. Mas nenhuma dos que estavam reclinados à mesa compreendeu a que propósito
lhe dissera isto. Como era Judas que guardava a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe tivesse dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Assim que Judas tomou o pedaço de pão, saiu, e era noite. Quando ele saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus glorificará o Filho em si mesmo e o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Gente, eu acho que isso aqui foi muito amoroso, sabe? Eu acho que quando Jesus aqui no versículo 33, ele fala assim: filhinhos, é como se eu estivesse falando com os meus filhos. Ô, meus filhos, vem cá, vem. Eu acho que Jesus, de fato, ele estava sentindo mesmo que ele era chegada a hora dele, como a Bíblia fala, e ele fala: filhinhos, meus amigos, meus discípulos queridos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e o que eu disse aos judeus, eu o digo a vós também agora. Para onde eu vou, vós não podes ir. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Senhor fala muito comigo aqui nesse versículo também, porque quer que as pessoas te conheçam como um discípulo verdadeiro de Jesus, então ame o próximo. E eu tenho muito isso no meu coração, sabe? De amar o próximo, de cuidar, de conversar, de zelar. Jesus. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podes seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. E Jesus respondeu: Tu darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, que de modo algum cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Aleluia! Que fantástica essa leitura de João, hein? Que maravilha! Então nós lemos João, capítulo 11, 12 e 13. Agora vamos lá para Êxodo. Vamos lá para Êxodo. Estamos acabando o Êxodo. Êxodo são 40 capítulos. E nós vamos ler a Êxodo agora a partir do 36. Você sabe, o Senhor tinha passado para Moisés as diretrizes para a construção do tabernáculo, passado para Moisés os mandamentos, passado para Moisés sobre os utensílios que deveria ter no tabernáculo. Tinha falado para Moisés, ontem eu li sobre isso, para guardar o sábado, né? Então Deus chama Arão para ser sacerdote, os filhos de Arão para cuidar, para administrar. A minha versão da Bíblia fala que o Senhor chamou Arão e os seus filhos para administrar o tabernáculo, ou seja, é a mesma coisa que gerenciar, que cuidar, que zelar do tabernáculo. E aí nós chegamos aqui agora no capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração Deus tinha posto sabedoria, isto é, a todo aquele cujo coração o moveu a se chegar à obra para fazê-la.
Estes receberam de Moisés toda a oferta que os filhos de Israel tinham trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Então vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então Moisés deu uma ordem, e proclamou-se por todo o arraial: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Assim, todos os homens hábeis, dentre os que trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino retorcido, de estofa azul, de púrpura, de carmesim, com querubins, de obra de artífice. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4. Todas as cortinas tinham a mesma medida. Ligaram 5 cortinas uma à outra e as outras 5 da mesma maneira. Fizeram laçadas de estofa azul na orla da última cortina do primeiro grupo, e assim também fizeram na orla da primeira cortina do segundo grupo. 50 lançadas fizeram na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla de outra do segundo grupo. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fizeram 50 colchetes de ouro, e com estes uniram as cortinas uma à outra, e o tabernáculo veio a ser um todo. Fizeram cortinas de pelos de cabras para servirem de tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas fizeram. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de 4. Estas 11 cortinas tinham a mesma medida. Uniram 5 cortinas à parte e as outras 6 à parte. Fizeram 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo e 50 na orla da primeira cortina do segundo grupo. Fizeram 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda para que viesse a ser um todo. Fizeram também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima desta uma coberta de peles de animais marinhos. Fizeram de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 encaixes unidos um ao outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. Fizeram 20 tábuas para o lado sul do tabernáculo e fizeram 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas para o outro lado do tabernáculo, o que dá para o norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, as quais por baixo eram duplas, dali se estendendo até a primeira argola em cima. Assim fizeram com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim havia 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 debaixo de cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outros 5 para as tábuas do tabernáculo no lado posterior, o que dá para o ocidente. Fizeram um travessão central, de modo que passasse ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobriram as tábuas de ouro, e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam os travessões. Também os travessões cobriram de ouro. Fizeram o véu de estofa azul, púrpura,
carmesim e de linho fino retorcido de obra esmerada o fizeram com querubins. E lhe fizeram 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriram de ouro. Os seus colchetes fizeram de ouro, e fundiram-lhe 4 bases de prata. Fizeram para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, púrpura, carmesim e de linho fino retorcido, obra de bordador. Com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e de ouro cobriram os seus capitéis, e as suas faixas, e as suas 5 bases eram de bronze. Gente, é muito importante nós entendermos, tudo bem que às vezes numa leitura só a gente não vai entender isso, mas num estudo aprofundado futuramente você pode fazer isso daí, a gente compreender a importância que tinha o tabernáculo naquela época. E por isso que Deus, na sua grandeza, passa para Moisés o que tinha que ter nos mínimos detalhes, como Deus queria. Então tudo isso daqui foi a mando de Deus, não foi a mando de Moisés. Ele tinha que construir o tabernáculo tinha que ter isso, uma argola, a estufa e tal, o peitoral com as pedras e tal. Tudo para Deus, para adorar a Deus na sua soberania. Então por isso que foi feito conforme Deus falou. Capítulo 37. Fez Bezalel a arca, e a história da arca, hein? A arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-se de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, 2 argolas num lado e 2 no outro. Também fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Então fez 2 querubins de ouro batidos fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Tinham eles as faces voltadas um para o outro. Para o propiciatório estavam voltadas as faces dos querubins. Fez a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também uma guarnição de largura de 4 dedos, e ao redor da guarnição fez uma moldura de ouro. Fundiu-lhe 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Perto da guarnição estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E de ouro puro fez os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, as suas tigelas e os seus cântaros, com que se haviam de oferecer as libações. Fez o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices e as suas flores, e os seus botões formavam com ele uma só peça. Dos seus lados saíam 6 hastes, 3 de um lado do candelabro e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices em forma de amêndoas, com botões e flores, igualmente na outra haste 3 cálices em forma de amêndoas,
com botões e flores. Assim fez com as suas hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices em forma de amêndoas com botões e flores. Um botão estava o quê? Estava cheio. Aliás, um botão estava debaixo do primeiro par de hastes que saíam do candelabro. Um segundo botão debaixo do segundo par. E um terceiro botão debaixo do terceiro par. 6 hastes ao todo. Os seus botões e as suas hastes formavam uma só peça com o candelabro. Tudo era uma só peça. Obra batida de ouro puro. Fez-lhe 7 lâmpadas e os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De um talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. Versículo 25. Fez o altar do incenso de madeira de acácia. De madeira de acácia. Era quadrado e tinha um côvado de comprimento, 1 de largura e 2 de altura. Os seus chifres formavam uma só peça com ele. Cobriu-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe fez uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura, nos 2 cantos de ambos os lados, para os varais, para com eles se levar o altar. Os varais fez de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Fez também o óleo sagrado da unção e o incenso aromático, puro de obra de perfumista. Gente, olha isso daqui. Nós acabamos de ler no Novo Testamento que Maria se debruçou aos pés de Jesus e derramou o melhor perfume que ela tinha naquele momento para lavar os pés de Jesus, para perfumar o corpo de Jesus que seria morto, seria enterrado. E aqui agora a gente está vendo o Senhor falando com Moisés a respeito das obras do tabernáculo, a respeito dos utensílios do tabernáculo. E aí ele mostrando, no versículo 29 do capítulo 37, fez também o óleo sagrado da unção e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. O Senhor teve o detalhe, o zelo para a obra dele ali na construção do tabernáculo. Olha, eu quero um óleo sagrado aqui de unção e tem que ser obra de um perfumista. Então o Senhor gosta de coisa boa. O Senhor não gosta de coisa ruim, gente. Entenda isso. Entenda a importância disso na nossa vida. Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar. Então, hoje vai ser só até aqui. E o que eu vou fazer? Eu quero muito que nós lemos o... Gente, brincando aqui, a gente leu mais de 150 versículos hoje. Brincando. Só que agora, no capítulo 37, são 29 versículos. E no capítulo 36, que nós lemos, são 38 versículos. Então, só aqui deu mais de 60. Nós lemos 3 capítulos de João. Então, eu quero... Amanhã nós vamos ler de novo João. Nós vamos encerrar o livro de Êxodo amanhã. Olha que bênção. Nossa, eu fico feliz demais quando eu encerro um livro. Nossa, Deus, que bênção isso. Porque é sinal que nós estamos caminhando. Então, amanhã a gente vai ler João, ali os capítulos 14 e 15, e a gente vai encerrar Êxodo amanhã, capítulo 38, 39 e 40. Êxodo tem 40 capítulos. Aí depois da manhã nós vamos ler o Salmo 119 inteiro, só o Salmo 119.
Depois de amanhã, nós leremos somente os Salmos 119, depois que a gente encerrar o livro de Êxodo. Então hoje nós não temos Salmos. Amém? Deus abençoe. Ana, Deus te abençoe. Continue firme no propósito. Muito bom. Eu vi a Emily aqui também agorinha. Bom demais você estar aqui comigo. E leia a Bíblia. Se não quiser ler o para trás, vamos daqui para frente. A hora que a gente encerrar, aí lê o que não leu antes, tá bom? Mas o nosso propósito é esse, 45 minutos de leitura. Basicamente é isso. Eu nem sei a hora que a gente começou hoje, mas que bom. Espírito Santo, muito obrigado por esse momento onde nós lemos a Tua Palavra. Obrigado por nos mostrar coisas que só a Tua Palavra tem, ó Pai. Eu te peço, nos traga discernimento, nos traga direção, entendimento a partir, ó Pai, dessa leitura. Pai, assim como o Senhor colocou no meu coração, coloca no coração das pessoas também, ó Pai, sobre empenhar em ler a Bíblia. Meu desejo é esse, é de inspirar novas pessoas. Fica comigo, com a minha família, com a minha casa, abençoa a casa das pessoas que participaram dessa live aqui. Abençoe, Jesus querido, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos nós e até amanhã, em nome de Jesus. Vai ficar salva a live, não esqueça de curtir e comentar.